combatentes, pronto para a batalha de hoje. Estamos agora no canal Combate pela Oração. Estamos no Evangelho do dia. O Evangelho de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, de 1 a 11. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Deus respondeu-lhe: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, porque está escrito, ele deu ordem aos anjos a teu respeito, a te proteger. Proteger-te-ão de mãos. Ele te deu ordem aos anjos para respeito, proteger-te-ão com as mãos com cuidado, para que não machucarem teu pé em alguma pedra. Salmo 90. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou mais uma vez num monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória, e disse-lhe: Dar-te-ei tudo isto, se prostrado-te diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás. Pois está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a ele servirá. Deuteronômio 6. Em seguida o demônio o deixou, e os anjos Em seguida o demônio os deixou e aproximaram dele para servir os anjos. Irmãos, por que Jesus teve que ser tentado ao demônio? Foi mais uma para que fosse mais uma vitória de Deus, não é? A cruz foi o tiro de misericórdia, de morte, mas antes ele passou por todas as tentações e venceu. Dentro dessa tentação no deserto, o demônio ele entrega o ouro. Ele mostra como ele faz com nós seres humanos, como ele tenta o ser humano. Quais são as áreas que o inimigo de Deus tenta? São as 3 tentações que ele teve aqui, né? Ter, poder e prazer. Ter, poder e prazer. Ter. Olha, todos esses reinos eu te dou, são meus, eu te dou, se você prestar culto. Aqui o demônio já mostra mais uma coisa, além disso, do ter, poder e prazer. Que o mundo jaz do maligno, né? Quando ele fala, tudo isso aqui é meu, Jesus não falou, não é teu. Não. É do demônio. O demônio falou, eu te dou te dou o mundo, se você se prostrar aos meus pés. É o ter, o poder. Se você é filho de Deus, lança-te daqui para baixo, para provar que tem poder. Ele falou, não tentarás o Senhor teu Deus. E o prazer. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Porque Jesus estava com fome. Porque ele estava jejuando 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites é 40 dias da nossa quaresma. Agora, irmãos, ter, poder e prazer são os 3 áreas que o demônio tenta em nós. O ter é o consumismo desenfreado. O poder que às vezes você tem e não sabe usar, como Jesus falou para Pôncio Pilatos, poder nenhum teria se não fosse conferido pelo Pai. E o poder corrompe. E o prazer do corpo, que é o comer, o fumar, o se drogar,
sexualidade, tudo que... Então, Jesus naquele momento, ele estava em graça com Deus, porque ele estava jejuando, ele estava ali no deserto. Mas o demônio queria tentá-lo, porque viu que ali ele estava, espiritualmente ele estava crescendo cada vez mais, porque ele sacrificava o próprio corpo em favor do Pai. Porque o próprio Paulo fala em Gálatas, né, a carne e o espírito eles se opõem, eles são opostos. Então, quando você sacrifica a carne, você eleva o teu espírito. E isso é a grande segredo da quaresma, que nós precisamos entender. A nossa carne e os três poderes são da carne, né? Ter, poder e prazer. Mas o nosso Deus é espírito. Jesus tinha poder, mas ele não se elevava com o poder. Como o demônio tentou, usa do teu poder. Você não é filho de Deus? Não, mas Jesus não estava aqui para usar poder. Ele estava aqui para ensinar, para evangelizar, para vencer o pecado, para vencer o mal. Então, essa grande verdade, essa grande realidade de que nós precisamos, né? E essa grande realidade dessa vida, dessa vivência no deserto. Quaresma é o nosso deserto, meu irmão. Quaresma é o nosso momento de nos fecharmos, de refletirmos, de sacrificarmos, mortificarmos a carne para glorificar o Espírito. Espero que nós possamos entender verdadeiramente o sentido de tudo isso. Veja que depois que o demônio toma 3 derrotas, toma 3 porradas na cara, o demônio. A palavra diz que ele se retirou e os anjos vieram para servir a Jesus. E Jesus, a vida de Jesus é para nos ensinar. A quaresma é para nos ensinar isso que Jesus fez. Então você vê, Jesus vem para nos ensinar e a igreja para nos ajudar a viver como Jesus. Aquilo que Jesus ensinou. Por isso ela nos dá a quaresma. E assim, vivermos dentro da verdade de Deus. Aqui a gente vê um Jesus que foi, como é que fala a palavra? Não é irrefutável, seria incorruptível ali, diante do pecado. Diante do ter poder e prazer, como eu falei. O ter esse consumismo desenfreado que faz. Você vê que aí a gente vai vendo onde a gente erra. Não é errado você ter. O problema de você ter é a ganância pelo ter. É a idolatria pelo ter, onde você põe acima de Deus. Isso não pode acontecer. O poder, a gente vê na política. O poder, ele corrompe, ele leva você à corrupção. Você vê quantos políticos roubando para poder ter poder, não é? E ter também junto com o poder e o prazer que corrompe a nossa carne. Porque o inimigo de Deus quer isso. O inimigo de Deus não quer que você dobre o seu joelho, que você eleve teu coração aos céus. O inimigo de Deus quer que você use e abuse da carne. Que é o que o ser humano tem no coração. O coração não, desculpa. Tem o desejo maior é da carne. Se você não desenvolver o espírito, você vai estar entregue à carne. Porque é uma aspiração do ser humano. Mas Deus nos dá o espírito para que nos elevemos,
para que crescemos em graça e sabedoria. E nós só temos essa vida para aprender isso, irmãos. Nós só temos essa vida para a gente elevar o nosso espírito e chegar até Deus. Por isso que eu digo, Quaresma, faça o teu jejum, faça a tua oração, como Jesus fez aqui. Faça o teu deserto. Se você não pode ir para um deserto como Jesus fez, faça na tua casa. Mas acima de tudo, mesmo com o movimento, com o barulho do mundo, fecha-se na tua vida. Reflita, principalmente, sobre o que Jesus quis dizer nessa palavra, sobre o que a Quaresma tem a nos proporcionar. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Obrigado por você ouvir a palavra. Obrigado por você acompanhar essa passagem. E que nós possamos estar atentos, porque essa passagem nos mostra as ciladas de Satanás. E nós podemos evitar. Muito obrigado. Tchau, tchau. Fica até o próximo vídeo.